Paz, oração e união. Glórias a Deus. Às 13h48 do dia 15 de outubro, iniciamos mais um programa Juventude em Ação. Este programa é um órgão de evangelismo e divulgação da nossa Igreja Assembleia de Deus Ministério Restauração, que está localizada na Avenida Farrapos, número 312, bairro Floresta, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estou aqui eu hoje, irmã Karina Leonardi, junto com a irmã Isadora Godoy e a irmã Maiara Martins. A paz do Senhor, minhas irmãs. Paz do Senhor. Glórias a Deus, e saudamos também os irmãos que estão aí nos acompanhando, videologados, e também aqueles que estão através da rádio Restauração Online. Fique conosco, participe, deixe seu like. Compartilhe também a participação, enfim, né, este link. Esteja aí fazendo um trabalho de evangelismo nesta tarde. E nós cremos que Deus vai operar aqui e vai estar agindo e edificando a sua vida. Vamos iniciar este programa então com uma oração, minhas irmãs. Amém. Orando a Deus para que Deus venha abençoar este trabalho da juventude. Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que estão sendo atingidos neste momento, Senhor. Aleluia, por esta programação que estão recebendo e até mesmo por aqueles que irão, Senhor, depois poder desfrutar, Senhor, desta programação. Que o Senhor venha agir nesta tarde, que o Senhor venha falar conosco através dos louvores, da palavra, do testemunho, Senhor, de tudo que vai ser feito aqui, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Alcança aquele que está no lar, Senhor. Deus que precisa, Senhor, de uma resposta, de uma palavra ao seu coração. Glórias a Deus, Senhor, por ti, Senhor, pela tua presença, Senhor, aqui neste lugar e na vida dos meus irmãos que estão nos acompanhando. Amém. Então vamos neste momento estar adorando a Deus junto com a irmã Maria Eduarda. Conosco. Vamos louvar então, juntamente comigo. Quem conhece hino, pode cantar também. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória. Que
Glórias a Deus por este louvor abençoado. Verdadeiramente nós confiamos no infinito amor de Deus pelas nossas vidas, pelo que Ele tem feito no meio da juventude, e glorificamos por agora nós podermos estar na presença de Deus. Minhas irmãs, vamos ler uma passagem que se encontra no livro de Salmos, Salmo 122, já no início do verso, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria poder estar hoje aqui nesta tarde apresentando este programa, mas é uma alegria enorme nós podemos estar participando dos cultos presenciais, da nossa consagração que nós tivemos aqui no domingo. Foi algo maravilhoso da parte de Deus que Ele tem para as nossas vidas. Realmente, né, irmã Karina, é uma alegria. Eu cheguei domingo em casa assim, a gente passou o dia inteiro aqui. Eu cheguei domingo em casa que eu saí do culto, eu fui até a minha casa chorando. Eu cheguei em casa e falei, pai, a minha vontade era de não sair de dentro da casa de Deus, que é uma coisa tão boa que a gente sente. Maravilhosa. É tão maravilhoso que a gente não encontra essa alegria em lugar nenhum, apenas aqui. Exatamente. É maravilhoso poder estar aqui. Mas Deus, Ele quer ter intimidade conosco no nosso dia a dia, né? No nosso deitar, no nosso levantar, em todos os momentos, no nosso caminhar, no nosso trabalho, né? E coisa maravilhosa é que aqui na juventude nós temos alguns desafios que já tinham até mesmo começado antes da pandemia, nos deram uma grande ajuda na pandemia, um grande incentivo, e permanece, que é o nosso desafio da leitura bíblica. Todos os dias nós lemos um capítulo da Bíblia. O irmão Eliezer, que está ali nos acompanhando na técnica, ele vai botar agora o versículo de hoje, que está no livro de 2 João, capítulo 1. Então, meus irmãos, a importância de nós termos este hábito de todos os dias nós lermos, nem que seja um capítulo da Bíblia. Por que essa importância? Porque a palavra é o que nos sustenta. Verdade. Quando vir as provações, quando vir as tentações, as lutas, as dificuldades, nós precisamos lembrar daquilo que está no coração de Deus. Nós precisamos lembrar do que Deus está nos aconselhando para aquele momento, para aquela decisão, para aquilo que nós vamos fazer na nossa vida. E glórias a Deus por esses desafios, né? Nós temos aí também, queremos convidar os irmãos, as irmãs, os moços aqui da sede, toda sexta-feira também estão em campanha de oração. Aleluia. Lá no Vale da Oração, a saída deles é aqui da sede internacional, às 21h45 na sexta-feira, e às 23h50 inicia a vigília de moças. Eu estou aqui com duas irmãs, a irmã Maiara, super assídua nas vigílias de moça, a irmã Isadora. É uma coisa maravilhosa o que Deus tem feito através das nossas vigílias, né, irmã Maiara? Sim. Deus é tremendo. Ele fala, eu creio que Ele fala não só por palavras assim das irmãs se expressarem, mas sim Ele fala através da oração, porque se não for a oração, a oração para edificar a palavra, então assim tudo fica se esfriando entre nós. Então nós temos que ter aquela palavra e acompanhado também da oração. Uhum. Exatamente. E você vê, nesse período de pandemia, Deus abriu estes meios para nós permanecermos firmes, né, na presença do Senhor. E também agora nós estamos voltando às nossas atividades ao normal, com tempo reduzido, mas voltando ao normal, estamos tendo culto aí todo sábado às 19h30, juventude aqui da sede internacional na Avenida Farrapos 312, está aguardando você, a sua visita, né, para estar aqui conosco, adorando, cultuando ao Senhor. Também agora dia 7 e 8 de novembro nós vamos estar em um grande retiro lá em Bom Retiro do Sul. Toda a juventude da sede internacional vamos estar adorando e glorificando a Deus. Coisa maravilhosa, né, minhas irmãs, é poder fazer
parte deste corpo. Vamos atualizar aqui quem está acompanhando conosco aí no chat. E quanto mais a gente se envolve, mais a gente quer, né, irmã Karina? Quanto mais a gente tá aqui, mais dá vontade de a gente estar aqui buscando unida junto com as irmãs. Nessa pandemia, o quanto nos fez falta estarmos assim unidos, ter um culto, ver todo mundo adorando a Deus, sentir a presença de Deus. Inclusive na consagração que teve domingo, eu vi vários jovens falar sobre isso, da dificuldade, da falta dos irmãos nessa pandemia que eles passaram, né? Então, é um gozo poder estarmos todos na casa de Deus, buscando a Deus e unidos, né? É muito maravilhoso. Verdade. Quem está aqui, então, presente junto conosco é a irmã Gianete Leonardi, a minha mãe, acompanhadora de todas as lives do Ministério Restauração. Está sempre presente, que Deus lhe abençoe. A irmã Eglaia Trias Júnior, Leiliane Cardoso, a irmã Axa, a irmã Adiele, a irmã Maria Elisete, glória a Deus pela sua vida também. Está sempre assídua em todas as lives aí, participação, acompanhando os jovens, glórias a Deus. Miriam Moraes, irmã Paola Cruz de Porto Rico, glórias a Deus pela tua vida, irmã, né? E também a irmã Paola Cruz também é assídua nas vigílias das moças, toda sexta-feira está a irmã Paola lá participando das vigílias de moças. A irmã Miriam Moraes é da área de Canoas Leste, glórias a Deus. A irmã Ana Guimarães, que é aqui da sede. Irmã Andreia de Cássia aqui, glórias a Deus. E Calita, glórias a Jesus. A Calita, que não dá para ver bem a foto, mas eu creio que a Calita seja de Portugal. Então, glórias a Deus pela presença, pela participação das irmãs. Continue aí conosco. Agora nós vamos ouvir um pouquinho da história da irmã Maiara. A irmã Maiara, ela veio do Amazonas e está aqui participando conosco. Está aqui aqui na sede internacional desde que mês? Desde o mês de março. Desde o mês de março. Ela veio antes da pandemia? Antes da pandemia. Antes da pandemia. Então, a irmã Maiara chegou aqui no mês de março, né? Então, nós estamos aí, esse processo passou bem na chegada, já passou por uma pandemia, não conseguimos participar tanto dos cultos juntas, mas a irmã Maiara é muito participativa na juventude, em todas as programações, nas lives, aqui nos programas, com certeza os irmãos já viram ela, né? E agora a gente vai saber como que foi a conversão da irmã, como que ela chegou no nosso ministério, né? Como é que Deus operou e como é que Deus fez para ela estar aqui em Porto Alegre, né? Porque foi uma boa de uma estrada e de um chão para estar aqui. Muito. Tem liberdade, irmão. A paz do Senhor a todos que estão vídeo alongado conosco. Então, eu vou contar um pouco do meu testemunho que Deus fez na minha vida. E eu creio que cada um de nós tem um bom testemunho. Porque nunca, nem os ímpios, eu ouvi falar que Deus não é bom. Então, até os ímpios eu considero, sabe que Deus é bom. Deus é grandioso. Então, eu já era evangélica na Assembleia de Deus, na Assembleia de Deus... Então, tá tão na mente já Ministério Restauração. Na Assembleia de Deus. E lá eu era uma das líderes da juventude. Mas era como vivesse no mundo realmente. Usava calças compridas, usava short, usava tudo, maquiagem. Então, assim, como muitas pessoas falaram assim, eu não consigo te ver de maquiagem hoje. Eu disse... Nem eu me consigo ver eu de maquiagem. Não consigo mais imaginar. E quando para mim entrar, para me conhecer o Ministério Restauração, o evangelista Senhor Pastor Resplande, que desde quando eu entrei no Ministério Restauração, ele foi meu pastor. Então, ele foi abrir uma obra da Igreja Ministério Restauração, lá em Varange,
que é quase do outro lado de Tefé, não vou me avançar muito. Tu morava em Tefé, Em Tefé, do outro lado. do outro lado. Quantas É horas? uma base de 45 minutos. 45 minutos. Na Ah, tá. viagem. Sim, na viagem, porque pegava lancha, essas coisas. E o pastor Resplande foi abrir uma igreja uma obra lá. Então, ele foi e abriu a igreja dentro da obra do meu pai, do lado de casa. Ele chegou e disse pro meu pai, disse assim, meu pai é vereador da cidade, tá com... não vou mais. E ele disse assim pro meu pai, eu queria abrir uma igreja aqui nesta tua obra. E meu pai disse, tá obra, bom. o teu pai estava, no caso, construindo uma casa ou tinha já uma Já igreja? Não, ele já tinha construído uma obra que é uma casa igual, uma obra mesmo assim, de Tava laje, assim, construindo essas coisas, construindo. Uma Aham. peça, uma coisa assim. Sim, Tá. construindo. E o pastor Resplande foi dizendo que ele acabaria com de pintar, essas coisas assim. E começou os cultos. Depois começou os cultos. E eu não gostava da igreja, restauração. Meu pai dizia assim, vai para essa igreja aqui que é bom, é do lado de casa. Não adianta ir longe. E eu dizia, não, vou pra minha igreja, essa igreja não, eu nunca vou parar de usar maquiagem, eu nunca vou parar de usar nunca vou parar de vestir, parar de usar esse short. E aí foi passando o dia, tenho outra minha irmã, que é a caçula, tem 16 anos. E ela foi indo pra igreja, foi frequentando e ela se converteu. No nosso ministério. No nosso ministério. E eu comecei aí, depois eu disse, eu vou contigo, eu quero ir contigo, porque lá na igreja onde eu ia, eu não me sentia à vontade. Eu não tinha sido batizado pelo Espírito Santo, então assim, eu conhecia bem pouco a palavra. E a partir do momento que eu fui para a igreja Restauração e aí o pastor Resplande pregou depois de umas Aí tu 4 vezes. aceitou um convite pra ir na igreja ou o pastor já tava pregando pra ti antes de tu ir na igreja? Não, ele falava e dava para escutar lá em casa, a igreja. Lá do lado, né? Lá do lado. E o meu quarto ficava do lado onde era a igreja. Aham. Então eu abria a Tu ouvia a janela. pregação do quarto. Sim, do quarto. Olha, se Deus não tinha um projeto e não queria pegar ela de qualquer jeito. Sim. Vai. E foi passando o dia, eu disse, eu vou, passou 2 dias, eu fui, 3 dias, 4 dias. E quando foi no 5º dia, eu disse sim, eu lá atrás, né, intercedendo, foi um dia de sábado. Eu lá intercedendo, Senhor, fala comigo, Deus fala comigo, toda errada, né, querendo que Deus falasse comigo no outro ministério, sem ser aquele. E ele começou a pregar. Mas tu tava na tua igreja ou dentro da restauração? Não, dentro da igreja Dentro da restauração. restauração. Aí eu já parei de me envolver mais com a juventude da Assembleia, já parei mais já fui entregando alguns cargos. E aí eu fui frequentando a igreja de restauração. E chegou um dia de sábado, ou domingo, que o pastor Resplande fez uma pregação e mexeu muito comigo, que ele falou o que eu estava vivendo. Ele falou o que eu estava sentindo. E eu disse, Deus, não pode ser, o pastor não me conhece, ele só vem aqui, ele não fala comigo. E eu sentei no último banco e o pastor disse assim, só dê um passo para Jesus, que ele mais acrescentará na tua vida. E eu lá, e quando eu pensei que não, de olho fechado, ele pegou na minha cabeça e depois ele disse, vem, que Jesus te chama hoje. Não perde essa oportunidade. E eu comecei a chorar, comecei a chorar assim, sentindo Deus. Eu disse, mãe, não pode ser, que meu pai e a mãe não são evangélicos. E a minha irmã dizendo, olha, eu te falei.
Essa igreja, sim. Quantos anos tem a tua irmã, Mayara? 16. 16. Sim. Ela já tinha tomado uma posição, já estava na Já restauração. estava na igreja, restauração já. E depois de 3 meses, eu se batizei. Olha que eu não tinha se batizado nas águas tu não da era batizada Assembleia. ainda? Não. E quantos anos a irmã tem? Que mal pergunte. Eu tenho 19. 19. Sim. É não, porque até pra ter cargo, Cargo, assim, né, ela tinha. no Sim. ministério, com Olha 19 como é a anos sem Assembleia. batismo. Sim, isso aí que eu já ia falar. Sem É. batismo, eu já tinha cargo tipo, com uma liderança de um jovem. Imagina. E daí eu fui pra igreja, eu me converti, e eu disse, Deus, eu não quero usar short, eu não quero usar maquiagem, mas o que mais foi difícil eu me libertar foi das maquiagens. De vez em quando eu tirava a sobrancelha, aí eu passava algum batom, só aquele brilhinho, não, deixa. Não, só... E o pastor dizia assim, Deus vai te pegar, Deus vai te pegar. O pastor dizia, olha que de Deus ninguém zomba, né? Porque assim, de vez em quando... Era tão engraçada a minha vida, irmã Karina, que quando o pastor... Eu usava short. Uhum. Eu usava short. E eu dizia assim, lá vem um pastor. E eu ia vestir a saia. Eu tava de short, mas quando eu chegava o pastor, eu ia vestir a short. E Deus dizia assim, Deus vai te pegar. Deus vai te pegar. E foi passando os dias e eu fui parando de usar short, fui deixando de ter aquelas práticas que eu tinha. Glória a Deus. E daí o pastor ficou uma barra de 1 ano e depois e eles vieram para Santa Maria, para Porto Alegre. E daí eu fui se esfriando, que não tinha mais aquele avivamento, aquele sendo batizado do Espírito Santo. E aí eu fui se esfriando, aí eu fui trabalhar numa sorveteria que eu entrava às 4, saía às meia-noite, 1h e não ia pro culto. E isso era a minha rotina. Me acordava às 6 horas, ia para a escola. E quando chegava, fazia algumas coisas, os deveres de casa. E aí eu fui se esfriando, eu não ia participando da igreja, eu não ia só dia de domingo. E eu fui e saí da igreja. Me desviei. Eu e minha irmã. E eu saí, e quando eu saí assim, depois de 3 meses, eu dizia, mas eu falava assim, irmã Karine, eu dizia assim, misericórdia da minha vida. Senhor, eu te conheci, eu li tua palavra, eu fiz tudo, e para agora eu tá fraquecendo. Nisso tu já tinha se batizado? Já tinha me batizado. Uhum. E eu disse assim, Deus, eu não quero. E eu dizia assim, o inimigo assim, não era tu que usava saia, não era tu que vivia de saiona, pregando pro teu pai, pregando pra tua mãe, pregando pra tua família. Primeira Agora coisa que o diabo faz é primeiro ele nos derruba, depois ele acusa naquilo que tu acabou caindo, né? Sim. E eu disse assim, eu só fazia chorar, e eu chegava assim do meu trabalho, eu dizia assim, Deus, me jogava aos pés da cama, de joelhos, chorando, dizendo, eu não quero essa vida, eu não quero, eu sei em que vai acabar, eu sei como que é. E eu dizia, misericórdia. E eu ia pra escola, mas eu não tomava uma atitude. Uhum. Eu nunca tomava uma atitude de tirar a maquiagem, cortar os cabelos, que até então. E quando foi uns 3 meses, eu disse assim, Deus, eu quero que o Senhor me tire daqui, para me ter uma nova experiência com você. E depois de uns 2 meses, 3 meses, eu tava no colégio, mais 11 horas, chegou uma mensagem do pastor Resplande, ele disse assim, nós queremos te dar uma oportunidade de você vir aqui conosco para ajudar a irmã Andréia, os meninos, e ter mais uma oportunidade para ter aquela intimidade com Deus novamente. Glória a Deus. E daí passou, ele falou como um mês, no outro mês eu falei com meu pai, eu disse assim, pai, eu preciso muito ir, porque é o que eu pedia de Deus. Meu pai, não,
eu não sei, fala com a tua mãe, sempre o pai e a mãe, né? Fala com a tua mãe, a mãe não, fala com teu pai. E a gente fica assim. Eu disse, então bora fazer uma reunião entre nós 3. Então, durante o vídeo teve umas 3 reuniões com meu pai, não tava aceitando quase. Mas ele disse assim, tu tem 18 anos. Eu tinha 18 anos. Tu tem 18 anos, você já é de maior. Mas você faz a tua vontade. Já que é Deus que está falando contigo, então já que é Deus, então vai. E aí eu vim e eu disse assim, como é o inimigo? Eu dizia assim, Deus, eu quero tanto usar a camisa da juventude. Eu não tinha uma camisa porque a qual eu tinha, eu não usava mais. Aí minhas irmãs começaram a usar, 5 irmãs comigo. E isso acabou, né? Eu disse assim, Deus, eu quero tanto a camisa da juventude, eu quero tanto voltar para a tua presença, eu quero ter a comunhão contigo, eu quero participar da ceia, eu tinha isso no meu coração, né? Eu olhava assim para todos e ainda teve, se eu não me engano, uma vigília em março que eu vim. E eu olhava assim pra juventude, eu dizia assim, Deus, eu quero estar no meio, eu quero ser santificado novamente. Mas Deus é tremendo, Deus trabalhou de uma forma inesperável. Então ele sabia o que estava o desejo do meu coração a servir a Ele com o Espírito, em verdade. E Deus me conduziu, está me conduzindo até hoje, como eu na vigília de domingo, irmã Karine. Eu disse Vigília de domingo? Sim, de domingo. A vigília não, consagração. Eu fiquei pensando, tivemos vigília. Eu fiquei pensando, a consagração de domingo. Vigília. Eu tô aqui. Não, Na consagração de domingo, eu tava com uma viagem marcada para ir para o Amazonas dia 1º de dezembro. E Deus falou tão forte isso comigo, ainda não é a hora. Glória a Deus. E quando eu cheguei em casa, eu cancelei viagem, eu cancelei tudo, porque já tava tudo certo. Eu dizia, mãe, eu tô chegando, mãe, eu tô indo, pai. E Deus sabe o que faz na nossa vida. Já que não é a hora, vamos esperar. Nós temos que esperar o tempo de Deus, a hora certa e o momento certo. É verdade. Porque Deus nunca erra. É verdade. E eu sou grata a Deus pela essa oportunidade. Então, tantas coisas que já passaram na minha vida e eu sei que o mundo não é bom. Uma coisa só, irmã Mayara. O pastor, quando ele te fez esse convite, ele estava em Tefé ou ele estava já aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre. Em Tefé não, em... Qual era a cidade do interior aqui que ele estava? Santa Maria. Ele estava em Santa Maria ou ele estava em Porto Alegre quando ele te fez o convite? Não, ele estava em Santa Maria. Ele estava em Santa Maria. Então, veja, irmãos, vocês que estão acompanhando aí no chat, né? Eu tenho um testemunho, assim, também bem próximo, assim, que quando eu orei a Deus na minha casa, Deus também mandou pessoas lá na minha casa para me buscar. Imagina, irmã Mayara estava lá em Tefé, no Amazonas, pastor Resplantes aqui com a sua família em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no extremo um do outro lugar. Ela fez uma oração entregando a vida dela para Deus, dizendo que ela queria ter aquela comunhão, aquele amor, uma vida com Deus. E olha o que Deus operou. Deus tirou ela de lá, permitiu que os pais dela deixassem uma moça vir para cá, né? Aos 18 anos, vir aqui para o Rio Grande do Sul. E olha tudo que Deus tem feito através, né, e na vida da irmã Mayara. Hoje a irmã Mayara é uma bênção, está participando aqui sempre conosco da juventude, do culto, né? Estamos sempre e vemos que Deus está trabalhando a cada dia mais. Então não há impossíveis para Deus. Se hoje você está passando por uma dificuldade, se você está passando por uma luta, e você orar a Deus e dizer de todo o teu coração, o desejo do teu coração, de se encontrar com Cristo, de sair dessa situação que você está, quem sabe tem algo que você não está conseguindo vencer, uma dificuldade, não há impossíveis para Deus. Deus não opera da maneira que nós pensamos, mas sim, né, com esse infinito amor que a irmã Maria Eduarda estava cantando no início do programa, né? É um infinito amor de Deus, nós não conseguimos entender o que Deus pode fazer por uma pessoa que verdadeiramente se dispõe a estar com Ele, né?
Então vamos só atualizar aqui o chat e em seguida a irmã Maiara vai estar nos trazendo uma palavra, né? Irmãs que estão participando conosco. A minha mãe, a irmã Janete, ele diz assim, ó, glória a Deus, é uma bênção, vejo Deus falando através dela. Minha mãe adora ouvir as palavras que a irmã Maiara nos traz aqui no programa. A irmã Isabel Schmidt dizendo paz, oração e união. A irmã Janaína Miron, nossa amada irmã, mãe da Isadora, está participando junto conosco, também coloca aqui no chat paz, oração e união. Né? E as irmãs estão glorificando aqui o que Deus, a irmã Tatiana Martins e também o Anderson Silvério. Tem alguns irmãos aqui glorificando o que Deus faz. Então não há impossíveis para Deus, não é mesmo, irmã Isadora? Não há. Eu conheço a Isadora aí há alguns aninhos, mas também assim de mais aproximação desde o ano de 2018. 17? Não, 18, que nós assim ficamos mais próxima. E eu vejo na vida também da irmã Isadora o que Deus tem feito e glorifico a Deus. Às vezes a gente olha e diz assim, ó, isso é impossível, isso eu não vou conseguir viver. Eu jamais vou ser esta pessoa, eu jamais vou conseguir ser. Mas aí Deus, ele nos mostra assim, Deus você não, mas o poder do meu Espírito Santo faz todas as coisas, né? Transforma a vida, muda a situação, muda totalmente a situação da vida de uma pessoa. Não é mesmo, a irmã? Um exemplo vivo, né? Quer falar alguma coisa? Eu agradeço a Deus, né, porque eu passei basicamente por umas coisas que a irmã Maiara tava falando ali, né? Ai, não queria me libertar disso, ai, certas roupas, maquiagem, essas coisas. Foi um processo, né? E eu olhava e falava assim, Deus, eu nunca vou conseguir sair na rua sem algo no meu rosto, sem passar algo. Eu nunca, até pra ir no mercado eu passava algo. E eu falava assim, não, nunca vou conseguir. Mas Deus, eu nunca ia conseguir mesmo. Mas Deus, com a graça dele, ele vai nos libertando dessas coisas, ele nos dá a graça. E hoje, que nem a irmã Maiara tava falando, eu não imagino mais usando as mesmas coisas e fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. E que aos meus olhos, naquela época, eu achava impossível não usar. E hoje já não consigo mais imaginar a mesma Isadora de antes. Então é só Deus pra fazer essas coisas. Deus é muito tremendo, mesmo a gente não sendo merecedoras, né? Deus vai lá e prova que ele é Deus e que ele é o Deus do impossível. Exatamente. E você está aí nos acompanhando, tem algo na sua vida que você precisa entregar a Deus, entregue neste dia, fale com Deus, ore. Sabe, se você está passando por uma dificuldade, tudo que o nosso inimigo quer é achar que nós não vamos conseguir, que nós não vamos nunca atingir aquilo que Deus tem para nós, porque ele bloqueando a nossa fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele cria um mecanismo. Olha a irmã Maiara falando, o mesmo que derrubou ela era o mesmo que acusava. Então não permita que as astutas de Satanás bloqueiem aquilo que Deus tem para a sua vida, porque nós todos temos um projeto, algo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Isso diz lá em Salmo 139:16, que já no ventre da nossa mãe, Deus escreveu algo e determinou quando ainda nós éramos massa informe. Então não é as minhas palavras, é o que Deus disse. Ele já tem algo escrito e determinado para a sua vida. Basta você dizer este amém a Deus. Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu também, o meu testemunho, nós já estamos encerrando o programa, nem podemos entrar, mas foi assim, entre tantas vindas à igreja, impossível para mim, era impossível aos meus olhos viver a doutrina, viver a palavra. Eu olhava para aqueles jovens no coral e não imaginava que um dia eu poderia sentar ali, porque eu me achava tão miserável, tão pecadora. E eu olhava e dizia assim, eu nunca vou poder sentar ali com aqueles jovens. E também não aceitava de maneira nenhuma a palavra de Deus, né? Queria viver o amor, entre aspas, né? Deus é amor, Deus não precisa de tudo isso. Por que eu vou ter que me despojar? Se Deus me ama, ele tem que me aceitar como eu sou, não é eu que tenho que mudar, né? É aquele engano. Mas num momento lá na minha casa, eu também disse para Deus, e eu abri as portas, eu disse, Senhor,
eu não aguento mais o que eu estou vivendo. Eu preciso, Senhor. Se o Senhor ainda tem um projeto com a minha vida, se o Senhor ainda tem algo para fazer na minha vida, me arranca desta situação, que eu não vou mais olhar para trás. Eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo sair dessa vida que eu estou. Mas se você me arrancar dessa situação, Senhor, eu não olho mais para trás. E o Senhor fez isso, irmãos. O Senhor ouviu a minha oração e nem um mês, eu acho que não deu um mês, eu não sei exato o tempo, nem um mês, o Senhor levou um casal de cristãos lá na minha casa para fazer a minha mudança. E desde ali, então, eu comecei a entender que Deus tinha um projeto na minha vida. E estou aqui também no Ministério Restauração há 5 anos e Deus tem operado. E eu vejo do que eu era para o dia de hoje, é uma transformação imensa. Então, glorificamos a Deus por esse infinito amor dele. Nós temos apenas 5 minutinhos, irmã Maiara, para deixar uma palavra para os irmãos e também nós estarmos orando. Deixe seu pedido de oração, você que está aí no chat, fale conosco aí, participe. Irmã Maiara, então, com uma palavra. Amém. Então, eu vou ler aqui rapidinho no livro de Mateus, que se encontra no capítulo 14, verso 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tendo bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir de contigo por cima das águas. Então Deus está aqui nos informando, nos dizendo que nós não temos que duvidar. Como o Pedro, como os outros discípulos duvidaram dele, dizendo: não, é um fantasma, não, e recuar. Deus está dizendo aqui para nós, ele diz assim: sou eu. Ele está dizendo assim: sou eu aquele que abriu, que se manifestou, aleluia, diante dos meus povos. Ele está dizendo assim: sou eu que fiz a criação, sou eu que te fiz. Glória a Deus. Sou eu que estou no teu dia diariamente. Muitas das vezes nós dissemos assim: se for realmente de Deus, eu quero que Deus fale comigo. Se eu for fazer uma faculdade, quero que Deus fale comigo hoje. Para qual área, para qual função posso fazer? E muitas das vezes a pessoa sabe qual é. E ela diz: não, eu vou recuar. Não quero. E ele está dizendo: eu sou aquele que já escreveu o teu caminho. Eu sou aquele que escrevi a tua história. Eu sou aquele que está contigo dia após dia. Eu sou aquele que o meu pai mandou morrer por você. Eu sou aquele que meu pai falou, aleluia, que eu fui crucificado por você. Então, aqui, os discípulos duvidam da capacidade de caráter de Deus. Como muitas das vezes nós duvidamos. Aleluia. Dizendo assim: Deus, eu não vou pregar, eu não vou cantar na tua casa porque eu não sou digno de ti. Deus, tu não tá comigo, eu não tô com... Deus, você não tá comigo. Muitas vezes passando por um deserto, passando por uma provação, a gente diz assim: será que realmente Deus está comigo? Será que realmente eu posso, aleluia, dizer que Deus está comigo? Que Jesus está comigo? E Deus está dizendo aqui hoje: não importa a tua dificuldade, não importa o que tu esteja passando, não importa o que tu tem, porque Ele quer que tu siga Ele. Aleluia. Não duvide de Deus. Porque Pedro foi o homem de pouca fé. Recuou.
Em vez de avançar, ele recuou. E Deus está dizendo: venha comigo ao encontro. Se levante pela madrugada, tenha fé, tenha atitude. Põe uma posição, se toma numa posição. Venha. Eu estou aqui, eu quero que você apenas diga sim. Eu vou. Eu estou apenas dizendo que eu quero ter uma intimidade, que eu quero ter um relacionamento, aleluia, de santificação com você. Aleluia. Amém. Amém. Esperava E amém. Chegou às 14h30. É aquele horário. Glória a Deus. Que palavra tremenda. Glórias a Deus. E eu sinto isso no fundo do meu coração. Alguém que está acompanhando o programa hoje, Deus está falando com você. Não olhe para as circunstâncias. Não tema as circunstâncias. Vá em frente. Se agarre em Jesus e vai ao encontro dele, né? Pedro foi ao encontro de Jesus e Jesus não deixou ele morrer afogado. Aleluia. Então, vá até Jesus. Irmã Maiara, vamos orar agora e vamos encerrar esta abençoada programação. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Deus, diante de ti nós entregamos, Senhor, nossas vidas. Diante de ti, Senhor, nós entregamos essas vidas que estão acompanhando, aleluia, através, aleluia, da internet, aleluia. Pai amado, Pai querido, nós entregamos, Senhor, cada um problema, Senhor, desses irmãos que estão no chat, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia, porque nós cremos que tu há de tomar uma providência. Em nome de Jesus, que venha abençoar cada um de nós. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, irmão Eliezer, por estar participando conosco ali na técnica. Paz, oração e